Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Nesta conhecida como Quinta-feira Santa, abril de 2025. Convido a que abram as suas Bíblias aí na passagem do Evangelho que temos lido, João capítulo 19. Onde a leitura foi no versículo 17 e seguintes. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio, levando ele as costas a sua cruz. É uma imagem que nós criamos, né? E até os filmes e vídeos ajudaram a criar isso. Mas, na verdade, o Senhor Jesus levou aquela peça horizontal, onde amarravam também os braços, né? A outra estava esperando para ser levantada, tá? Lugar chamado Caveira, né? Monte Calvário. Na passagem no grego está escrito, é um monte chamado Calvário, né? E aqui é interessante que nós vemos a ironia de Pilatos. Tu és rei? Lembram que ele perguntou do Senhor Jesus, tu és rei? E aqui ele coloca, e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E a Bíblia nos diz que foi escrito em hebraico, grego e latim. Tá? E como estava escrito em 3 línguas, né, as línguas correntes naquele chamado mundo romano, né, muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, né? Leram o título e isto fez que houvesse uma reação por parte dos sacerdotes. Versículo 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. Para nós, parece mais um relato assim, um relato bíblico, mas nós não percebemos por que essa reação, essa rejeição dos sacerdotes. Acontece que estava escrito em hebraico, Yeshua Hanatzri V'melech HaYehudim. Pastor, não entendi nada. Yeshua, Jesus, Hanatzri, o Nazareno, V'melech, o rei, HaYehudim, dos judeus. Pastor, mas está escrito aí, sim. Mas o que é interessantíssimo é que foi formado quatro frases nessa oração, dividida em 4 fases. Yeshua, que começa com Yod. Hanatzri, que começa com Ha. Percebem? Yod, Ha. V'melech, que começa com Vav. Yod, Ha, Vav. HaYehudim, que começa com Ha de novo. Temos aí formado o nome de Deus. Yod, Ha, Ve, Ha.
Por isso que imediatamente os judeus foram para cima de Pilatos. Não, troca, diz que ele disse, sou o rei dos judeus. Estava escrito o nome de Deus aí, no título, Jesus Nazareno, rei dos judeus, em hebraico. Como a gente não desconhece essa língua, passa batido, mas isso estava escrito. Por isso essa reação, esse escândalo dos judeus, né? Os principais sacerdotes não queriam, né? E é interessante a resposta de Pilato, versículo 22. O que escrevi, né? Aí era um embate, né, do poder religioso daquele lugar que estava dominado pelos romanos e o embate do representante de Roma, que era o Pilatos, né? Era uma queda de braço. E aqui nesse caso Pilatos disse: o que escrevi, ponto, parem. E ficou um nome de Deus, Yod-Ha-Veh-Ha, na cruz, né? Se nós continuarmos, nós vemos aí que os soldados tomaram a sua veste, versículo 23, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, só que quando viram que a túnica era uma coisa feita à mão, não havia fábricas para fabricar a roupa naquela época, né? A túnica, tecida de alto a baixo, não tinha costura. E aí os soldados disseram que vamos jogar sortes, né? Aqueles dados, isso vem desde aquela época dos romanos, né? Os cubos, né? Jogaram sortes para ver quem ficaria com a túnica. E aí se cumpre aquilo que encontramos lá em Salmo 22, 18. Salmo 22, 18, onde está escrito: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Né? Então, por isso que aí no versículo 24 de João 19, está escrito: para que se cumprisse a Escritura. Né? Essa é uma frase que se repete em várias ocasiões durante os 4 evangelhos, para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras, o Senhor Jesus fez isto ou aquilo. Curou doentes, deu a vista aos cegos, curou leprosos, para que se cumprisse as Escrituras. Né? E no versículo 25, junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe. Estava Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, esse é o próprio João, o evangelista, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis ali a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Nós sabemos que Maria tinha outros filhos e filhas. A palavra nos diz claramente isso. Mas é interessante que o Senhor Jesus encomenda a sua mãe ao seu apóstolo João. E lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O Senhor Jesus, em certa ocasião, repreendeu aos judeus, porque os judeus tinham um costume, nessa sua
cobiça, nessa sua ambição das coisas terrenas, muitas vezes eles deixavam de tomar conta da sua própria família, né? E o Senhor Jesus menciona isso dizendo: vós sabeis que o costume de vocês é que se um homem tem condições de sustentar e diz, não, isso aqui está dedicado a Deus, o desculpais. Lembra? O desculpais. E aqui o apóstolo Paulo se refere a isso como sendo pior do que o infiel, pior do que aquele que não acredita em Deus. Né? Por quê? Porque não tem cuidado da sua própria família. Os reformadores, Lutero em especial, ele falou que a primeira igreja de um homem, observe, primeira igreja de um homem é a sua própria casa, é a sua própria família. Né? Infelizmente estamos rodeados por gente cobiçosos de torpe ganância, como diz a Bíblia, que há um tempo foi soltado o vídeo de um desses pastorzões dizendo: eu não quero nem saber se o irmãozinho fulano perdeu o emprego, ele tem que cumprir com as suas obrigações na igreja, dízimo e ofertas, lembra? E o pastor está sendo muito duro. E esse pastorzão disse: problema seu, você é só o pastor e acabou. Homens cobiçosos de torpe ganância, isso foi bem claro, quando a palavra nos diz claramente que tem que cuidar da sua própria família antes de pensar em qualquer outra coisa. A igreja vem em segundo lugar, depois da sua própria casa. Primeiro a sua casa. Aqui o Senhor Jesus, vendo a situação da sua mãe, ele a encomendou para seu discípulo João. A palavra diz que desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Mesmo na cruz, o Senhor Jesus cuidou dos seus. Continuando aí a leitura, a palavra nos diz que depois, versículo 28, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, observem, ele estava consciente na cruz, pregado na cruz, e percebeu, não, já está tudo terminado. A que se refere? Se refere a todas as profecias do Antigo Testamento. Ele estava consciente de que todas haviam sido cumpridas, mas ele menciona mais uma, faltava esta. E para que a Escritura se cumprisse, mais uma vez, observem, no versículo 24, para que a Escritura se cumprisse. E aqui, ele mesmo, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E aqui se cumpre o que está escrito lá em Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. E lendo lá em Salmo 69, 21, nós nos encontramos com o seguinte: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Fel e vinagre. Vejamos então, versículo 29 de João 19. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, la chegaram à boca. Então tá. Não, mas aqui está faltando o fel. Um dos evangelistas escreve, Mateus capítulo 27. Mateus 27,
versículos 33 e 34. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Esse versículo aqui, 34, é um dos versículos chaves para descobrir alterações bíblicas. Nas Bíblias adulteradas não aparece vinagre, aparece vinho. Só que o costume da época, principalmente entre os romanos, era misturar vinagre de uva, vinagre com fel, que era de uma planta muito amarga. E faziam isso porque essa mistura provocava certa reação que dopava os sentidos. Eles continuavam ativos, os romanos eram guerreiros, haviam dominado o mundo inteiro daquela época. Eles continuavam ativos, mas não sentiam. As suas sensações se viam reduzidas, dor, cansaço se via reduzido por causa dessa bebida que eles faziam, misturando vinagre com fel. E aqui em Mateus diz que ele não quis beber. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Por quê? Porque ele não queria enfrentar a cruz dopado. Voltando então para João. Como ele já havia rejeitado essa bebida de vinagre com fel, Mateus 27, 34, aqui quando ele disse, para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede, lhe deram, num isope, numa taquara, num caniço, numa esponja, lhe deram vinagre para beber, e lá chegaram à boca. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Essa é uma palavrinha que nos seminários se estuda, os pastores estudam, que o tetelestai. Pastor, a gente não entende tetelestai. O tetelestai era uma palavra grega que tinha um uso muito jurídico, do âmbito jurídico. Quando você fazia um acerto comercial, já estava tudo assinado, tudo. Aí vinha um carimbo que dizia tetelestai, que significa está completo, está acertado, é um carimbo de reconhecimento do ato legal. É um ato legal. É muito importante levar em consideração esse aspecto legal. Legal em consideração a quê? A lei de Deus. Está consumado. Ponto. Não falta mais nada, está completo. Essa obra completa. Isso nos leva para Colossenses. Temos Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14, onde está escrito: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
É como se fosse um documento com todas as nossas dívidas, tá? Por isso nós, na oração, perdoa as nossas dívidas, nós estamos nos referindo à dívida de dinheiro, é dívida moral diante de Deus. Em outras palavras, pecado, perdoa os nossos pecados. Algumas adaptações na oração diz: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, né? Essa palavra se refere a algo, uma dívida moral. Dívida moral com quem? Com Deus, que é os nossos pecados. Então, esse documento que constava claramente nossos pecados, ele diz no versículo 14, né? Tirou do meio de nós esse documento e o pregou na cruz. Percebe? É isso que aconteceu nesse instante, e por isso que ele diz tetelestai, está consumado. E aí em João 19, quando ele diz está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Morreu. E eu sempre tenho dito, o Senhor Jesus é o único ser humano que se morreu. Como assim se morreu? Ele não morreu, não o mataram, porque ele mesmo diz aí em João 10, 17 e 18: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. O único ser humano que entregou a sua vida. Teve grandes homens, mulheres, que em atos de coragem, de heroísmo, enfrentaram a morte. Eles não entregaram a sua vida, eles simplesmente enfrentaram a morte, que é diferente. Tá? Não se morreram, eles enfrentaram a morte. Ah, que corajoso, enfrentaram a morte. No caso do Senhor Jesus, ele entregou a sua vida. Está consumado, e dando um grande brado, entregou o Espírito. Isso nos leva para outra coisinha. Nós entregamos a alma. O Senhor entregou o Espírito. O pagamento ficou completo com o carimbo final. Pedro nos disse isso claramente. Lá no final, perto de Apocalipse, 1 de Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O pagamento foi completo. Tetelestai. Tudo foi completo, tudo foi terminado. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. Até o último instante, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. Se cumpriu uma Escritura. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, satisfez a justiça divina. Aquele documento, vamos chamar assim, que diante de Deus nos acusava de pecados, cada um dos nossos pecados. Nós estamos aqui presos no tempo. Nós já temos cometido pecados no passado, cometemos no presente, tanto pelas coisas que pensamos,
dizemos e fazemos, né? Pelas coisas que voluntariamente fazemos e pelas coisas que nem percebemos e pecamos porque deixamos de fazer, né? Pecados de comissão e pecados de omissão. E os pecados do futuro. Cada um desses pecados, Colossenses nos diz numa lista que foi tirada do nosso meio e foi pregada na cruz. A justiça, né, de Deus foi satisfeita. O castigo, como diz lá em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Ele pagou completamente essa dívida pelo pecado e ele selou a nova aliança com o seu próprio sangue, né? Nós sabemos por Hebreus que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aí em Hebreus também o apóstolo nos diz que ele não poderia ser sacerdote porque ele é da tribo de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. E da tribo de Judá não teve nenhum sacerdote. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. Todos aqueles mandamentos do Antigo Testamento que contados minuciosamente chegam a 613 mandamentos, Antigo Testamento inteiro, são do sacerdócio levítico, da velha aliança. Por isso quem pretende, né, vamos seguir o Antigo Testamento, vamos, sei lá, descansar sábado, isso é a velha aliança. Não podemos comer aquilo, nem aquilo outro, nem aquilo outro. Isso é a velha aliança, realmente está escrito no Antigo Testamento. Mas nós, como cristãos, estamos debaixo do sacerdócio do Senhor Jesus, que não é o sacerdócio levítico, é o sacerdócio de Melquisedeque. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sumo sacerdote. Isso nos leva lá para Apocalipse, onde Ele fez de nós, cristãos, sacerdotes e reis. Um dia vamos reinar. E nós falamos isso, né? Um dia nós vamos reinar com o Senhor Jesus. Falamos disso como se fosse, sei lá, as margens plácidas, né? O brado retumbante. Repetimos sem saber o que é isso. Mas é literal. É literal. Ele, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, estabeleceu a cada homem dentro da sua igreja como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí em Hebreus nós temos lido: tendo, pois, um grande sumo sacerdote, nos aproximemos com confiança diante de Deus, para receber graça, para suplicar a graça, para interceder pela família, interceder pelos que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus selou a nova aliança. Estamos debaixo da nova aliança. O Senhor Jesus finalmente garantiu, como diz aí em Hebreus, né? Garantiu a salvação para todos os que lhe obedecem. Versículo 9 de Hebreus 5, que temos lido: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Erra, tristemente, miseravelmente erra. Todas as pessoas erram, todas as pessoas que pensam que o Senhor Jesus veio para salvar toda a humanidade. O sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas a humanidade não quer. Assim como quando o seu povo
a palavra nos diz que veio para o que era seu, veio para o seu povo, e o seu povo não o recebeu. Mas aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Assim também aqui está bem claro, chamado por Deus sumo sacerdote, sendo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os humanos, não, para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Se alguém me seguir, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo. Todo dia, tome a sua cruz e venha após mim. Queira o Senhor Deus conceder-nos essa graça de estarmos sempre atentos para segui-lo todo dia com a nossa cruz. Assim como Ele, na cruz, levou sobre si todos os nossos pecados. Que em retribuição nós também entreguemos a nossa vida todo dia para Ele. Amém. Em mim, ó Deus, som puro coração, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a minha alegria da tua salvação, e sustenta